Boa noite, meus queridos e amados irmãos, e a paz do Senhor para toda a igreja, primeiramente a igreja Ebenezer e todos nossos amados irmãos que estão conosco nessa live. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 38, arrependimento do pecador. Mas antes de nós falarmos sobre o Salmo de número 38, nós gostaríamos de fazer uma oração. E eu gostaria de fazer uma oração de contrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma oração de contrição. Para que Deus possa nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós sabemos que cada um de nós somos pecador. E nós precisamos do perdão do Senhor. Então vamos hoje, como esse salmo fala de pecado, como esse salmo fala a causa do pecado, quais são as causas do pecado na vida do ser humano, e como quando o salmista ele faz a oração de contrição, de perdão, ele alcançou as misericórdias do Senhor. Então nós precisamos fazer o mesmo. Amém? Quem está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Curve aonde você estiver aí, curve a sua cabeça e vamos fazer essa pequena breve oração de contrição. Querido e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Papai querido, Papai eterno, no nome de Jesus e pela comunhão e consolação do Teu Santo Espírito Santo, nós queremos nesse momento, Pai, pedir perdão de todos os nossos pecados. Pai, Tu sabe que nós pecamos através dos nossos pensamentos, nós pecamos contra Ti através de nossas palavras, até mesmo do nosso ouvir. Pai querido, os nossos olhos muitas vezes olham para aquilo que não Te agrada, aquilo que entristece o Teu Santo Espírito Santo. E o nosso coração, Pai querido, muitas vezes armazena coisas que não Te agrada, coisas que não louva e nem glorifica o Teu santo e bendito nome. As nossas mãos e nossos pés, muitas vezes, Senhor, pratica coisas que não Te agrada. E nesse momento, Pai, nós como igreja, Pai, nós pedimos perdão de todos os nossos pecados. Pai, que o sangue de Jesus, que é espargido, Senhor, esparge sobre nós e nos purifica de todo pecado. Purifica também os pecados da Tua igreja, Pai. Nos perdoa nesse dia, em nome bendito e santo do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 38, ele começa assim. Eu vou ler os primeiros 9 versículos para nós termos uma compreensão sobre esse salmo. Salmo de Davi em memória. Não me repreenda, Senhor, na Tua ira, nem me castiga no Teu furor. Cravasse em mim as Tuas setas. Em algumas traduções fala flecha. E a Tua mão recaiu sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da Tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Com o fardo pesado excede a minha força, torna-se infecta e purulenta a minha chaga, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Igreja do Senhor, nós vemos aqui que eu, quando estava procurando
ver da onde Davi, por que Davi está falando esse salmo, por que ele está aqui falando dessa enfermidade que ele teve, a enfermidade do salmista. Mas eu achei interessante porque o salmo começa dizendo assim, o salmo de Davi em memória. Lembra que quando o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 23, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comer, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então nós vemos que o salmista, eu acredito que deve ter pecado, mas ele faz esse salmo trazendo o pecado de toda a nação de Israel. Para que toda vez que a nação de Israel lesse esse salmo em memória, vesse os seus pecados e em contrição, pedisse o perdão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, nós vemos a malignidade do pecado. O pecado, ele é maligno e ele traz consequência drástica conosco. Esses dias atrás, o pastor falou já do Salmo 32, né? Quando Davi deixou de confessar o seu pecado, ele viu a consequência na sua própria carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a malignidade do pecado, ela é muito grande. E a primeira coisa que eu vejo aqui no Salmo é o pecado e as suas causas. O pecado, ele causa sofrimento. Nós vemos aqui no versículo número 3, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Então a causa dessa enfermidade, que nós não sabemos o que é, se é uma lepra ou qualquer outro tipo de enfermidade, mas nós sabemos que a causa foi causada por causa do pecado. Ele diz no versículo número 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Então nós sabemos que a primeira causa é a causa do sofrimento, é a causa do pecado, né? Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa também que nós podemos ver aqui, que ele diz assim, a enfermidade está relacionada com o pecado do salmista. Então, essa enfermidade, ela era causada justamente por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria também trazer, para nós termos um entendimento maior, começando no versículo número 9. Vamos ler o versículo 9. O 9 eu vou ler até o versículo 11, que diz assim, ó. Na tua presença, Senhor, estão o meu desejo, toda a minha ansiedade, e não te oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se de mim, os meus amigos e os companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Então nós vemos, a segunda coisa que eu queria trazer é que o salmista diz assim, que na tua presença, Senhor, estão todo o meu desejo. É interessante porque há uma ansiedade na vida do salmista, de Davi, há uma ansiedade, um desejo de estar na presença do Senhor, e ele peca contra o Senhor. Essa coisa de nós amarmos o Senhor, temos um desejo maravilhoso de estar na presença do Senhor, saber que o Senhor é todo o nosso desejo, todo o anseio da nossa alma, e muitas vezes nós pecamos contra o Senhor. E nós sabemos que o pecado, como está lá o profeta Isaías profetizando lá em Isaías 59, ele diz que o ouvido do Senhor
Ele não está lacravado para que não possa nos ouvir. E nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas o pecado, ele faz uma divisão entre nós e o Senhor, né? Então nós sabemos que o pecado, ele divide o homem do Senhor. Nós vemos aqui uma outra coisa que eu achei muito interessante, é que ele diz assim, que todo o meu desejo, que todos os meus desejos estavam no Senhor. Mas a segunda coisa que eu queria ressaltar é que não podemos negar que há prazer no pecado. O pecado, se o pecado fosse mal, ruim, nós não desejaríamos ele. Mas nós devíamos odiar o pecado. Nós temos que ter ojerize pelo pecado. Nós não podemos amar o pecado. Porque o pecado, ele traz consigo as suas consequências. O salmista aqui está, o seu corpo, tanto por dentro por fora, ele comprova a trágica consequência do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminarmos aqui, eu gostaria que nós de lermos também o versículo 15 e o 18, que diz assim, ó: pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegra de mim e contra mim se engrandeça quando me resvala os pés, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa dos meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos agora, a terceira parte desse salmo, é a saída, o salmista encontrou uma saída dessa escuridão, que é o pecado. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. A tristeza produzida por Deus traz ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o pecado requer um Salvador. O pecado, ele requer um Salvador. E eu gostaria nessa noite, nessa live, mostrar para cada um de nós o Salvador. É lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz lá, ela dará à luz a um filho, a quem chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então nós temos, só em Cristo nós encontramos o perdão, a misericórdia, a supervisão, o perdão de todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que, graças a Deus, o salmista, na condição que ele estava, ele orou, pediu perdão, se arrependeu e alcançou misericórdia. Para terminar, irmãos, hoje, praticamente em todos os povos, é comemorado a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que o cordeiro sacrificado. E nós sabemos que o que levou Jesus à cruz foi o meu e o seu pecado. Então hoje, Jesus morreu pelos nossos pecados. O que levou Jesus ao madeiro foi os nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, com esse salmo maravilhoso, lembrando, fazendo lembrança, trazendo à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, agora eu queria nesse momento fazer como Tiago disse. Tiago disse em Tiago capítulo 4, versículo 8 até o 10, ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias. Lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto. Louvado seja o nome do Senhor. Humilhai-vos na potente mãos do Senhor, e ele vos exaltará.
aumentará. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, para terminarmos, nós vamos fazer uma oração de agradecimento, porque louvado seja o nome do Senhor. Nós já oramos, pedimos perdão, e o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, já tem nos abençoado. Bendito é o nome do Senhor. Essa oração é uma oração de agradecimento e de louvor, de adoração, porque o Senhor já perdoou ricamente a igreja. Agradeço a todos que estão assistindo, que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Se você quiser deixar nos seus comentários, pedindo uma oração, peça a oração. A igreja está orando por cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Curvamos nossas cabeças e oramos ao Senhor em agradecimento e também em louvor, porque lá na cruz do Calvário, Jesus perdoou os nossos pecados. Amém? Querido eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós dirigimos com a nossa voz uma oração ao trono da graça, ao trono da misericórdia. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque, Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor amou este mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu creio, Pai, que Jesus foi dado por mim para perdoar os meus pecados. Em agradecimento, Pai, em louvor, nós adoramos o Teu grande nome. Muito obrigado por tudo, Pai. E abençoa a Tua igreja, Pai. A igreja Ebenezer, cada um dos nossos irmãos. Nós estamos com saudade, Pai. Mas o Senhor sabe que o Senhor está fortalecendo e abençoando cada um dos nossos irmãos. E todos aqueles que não pertencem à nossa igreja, mas que nos assistem, Pai. E abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço a Tua bênção ricamente. Domingo, irmão, é o dia da ressurreição. E é a ressurreição, porque o Senhor nos vivificou, nos trouxe vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém?